para falarmos sobre a nossa disciplina de elementos de gerenciamento de riscos. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar aí praticamente o início, propriamente dito, da nossa disciplina. Nós vimos aí alguns conceitos básicos de risco, vimos como é que se dá basicamente esse processo de gestão de riscos, mas agora efetivamente nós vamos estudar tecnicamente o que seria esse risco. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um aparato aí das variáveis, que a gente utiliza para estudar esses riscos. A gente também pode fazer um resumo das técnicas de análise de risco que nós vamos ver durante o restante do curso. Mas para isso eu preciso mostrar a vocês como é que é feita a análise desse risco, o estudo desse risco. Então, os riscos, pessoal, eles podem ser estudados de duas formas. Eu posso estudar através de uma avaliação qualitativa, que seria de qualitativa, quali vem de qualidade, ou seja, não há modelos matemáticos, não há cálculo de probabilidade, enfim, é uma das formas. Então, esse tipo de avaliação, ele tipicamente é utilizado de forma preliminar para a utilização de outras ferramentas futuras. Então, apesar de serem agrupadas como qualitativas, algumas dessas ferramentas, como por exemplo a análise preliminar de riscos, que nós vamos ver nas próximas aulas, elas são meio que pseudo-quantitativas, porque geram lá aquele códigozinho de gradação de risco, a matriz de risco, que podem ficar tranquilos que nós vamos estudar dentro do escopo do nosso curso. Tá? Então, eu poderia aqui destacar como a APR, a Análise Preliminar de Risco, sendo o principal representante dessas ferramentas de avaliação qualitativa. Mas eu tenho outras também, como o WhatIF, que a gente vai ver aqui no nosso curso, é uma ferramenta bem simples, mas que a gente também vai ver aqui, vai estudar. E eu tenho também as ferramentas, a avaliação quantitativa. E na avaliação quantitativa eu decomponho meu risco em três variáveis. Eu faço análise de frequência, eu faço análise de severidade e eu faço análise de vulnerabilidade, pessoal. Então, são as três formas que a gente tem de dividir os riscos, de decompor, na verdade, esses riscos. Então, na análise de frequência, a gente vai ver algumas coisas aí, algumas análises, mas antes eu queria mostrar para vocês um esqueminha bem básico. Esse esqueminha eu trouxe para vocês do manual da CETESB, que é a grande referência para a gente, para análise de risco, vulnerabilidade, enfim. Então, aqui eu mostro para vocês como é que a gente pode realizar essa avaliação desse risco. Então, antes de determinar quais são as técnicas, qual a forma que você vai estudar esse risco, primeiro eu preciso definir o escopo das análises, quais são os objetivos. Aí, posteriormente, você pode aplicar uma APR, lembrando novamente a vocês que nós vamos ainda ter essa aula específica de APR, podem ficar tranquilos com relação a isso. Então, gerados conhecimentos sobre riscos e suas possíveis causas APR, se a APR for suficiente, a gente pode finalizar ali mesmo. Mas não sendo, a gente pode selecionar algumas ferramentas mais relevantes para análise, como por exemplo a ZOP, que é uma ferramenta também de análise de risco, só que ela é utilizada especificamente para processo. Então ela é uma técnica que normalmente complementa a APR. Antes de aplicar a ZOP, praticamente é obrigatória a aplicação da APR. Então, nessa aplicação da ZOP, eu vou detalhar todos os processos. É como se fosse uma geração de conhecimento para cada combinação de desvio. Vocês vão ver quando a gente estudar que cada desvio desse ele vai ter uma palavra-chave. Uma palavra-chave que vai engatilhar esses desvios. Então, a ZOP ela viria aí para aprofundar o conhecimento adquirido quando você utiliza uma APR, certo? E aí, gente, partindo dessa análise dessas ferramentas qualitativas,
Você pode utilizar as quantitativas, tá, para complementar as análises qualitativas. E aí onde a gente faz uma divisão, né, entre os riscos ambientais, que a gente estudou na aula passada, e entre os riscos operacionais. Tá? Então, a gente faz uma análise de frequência decompondo os riscos operacionais. Como é que eu faço análise de frequência? Existem algumas metodologias, principalmente as metodologias que utilizam a árvore, que é a árvore de falhas ou a árvore de eventos. É uma ferramenta também quali e quantitativa. Na verdade, ela utiliza as duas formas. E aí vai ver o cálculo da probabilidade daquele evento, né, que eu estou estudando lá acontecer. Tá? Eu também posso fazer a análise de severidade, certo? Usando modelagens matemáticas do fenômeno. E no caso dos riscos ambientais, eu faço análise de vulnerabilidade, a determinação através de parâmetros, né, também matemáticos. Então, professor, qual seria a diferença de severidade para vulnerabilidade? Quando eu estudo vulnerabilidade, gente, eu não vou estudar a interação desse risco com o ambiente. Lembrem que, quando eu faço análise de frequência e análise de severidade, essa análise tem que ser feita dentro do espaço operacional. É aquilo que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, né? Lembra, tudo que estiver dentro da empresa, risco ocupacional, operacional. Tudo que estiver fora é analisado como risco ambiental, e existe legislação específica. Então, a análise de vulnerabilidade ela é feita, gente, justamente nessa interseção do risco com o meio ambiente. Então, essa interação é que a gente chama de análise de vulnerabilidade. E essa análise de vulnerabilidade, vocês vão ver que ela é feita através de estudos matemáticos, certo? Então, a análise de frequência, gente, nada mais é do que o exercício de se estabelecer a sucessão de causas e efeitos para, numa segunda fase, identificar a probabilidade desta. Então, na análise de frequência, gente, a gente está interessado em saber qual é a frequência, né, de ocorrência daquele determinado evento, qual a probabilidade daquele determinado evento acontecer. Imaginemos que eu tenho um processo e eu tenho lá uma bomba onde eu faço sucção de um combustível para jogar numa determinada área num tanque de produção. Imagina que essa bomba quebra e eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade dessa bomba quebrar, porque se essa bomba quebrar, ela vai lançar combustível no ambiente e corre o risco de incêndio e de explosão. Então, a análise de frequência ela vai me dar qual a probabilidade desse evento ocorrer. Então, é extremamente importante essa variável no estudo do risco. E essa, como eu falei anteriormente, né, e essa análise de frequência ela é feita normalmente por árvore. Então, nós temos duas técnicas de análise de risco que pode fazer o cálculo dessa frequência, que é a análise de árvore por eventos, que é a AAE, e eu tenho também a análise de árvores por falhas. Tá? Então, são duas técnicas que eu posso utilizar para fazer essa análise de frequência. Esse tipo de estudo, esse tipo de análise de frequência, normalmente ela é utilizada mais para eventos complexos, usinas nucleares, enfim, fábricas. Então é um estudo um pouco mais elaborado, não é um estudo, por exemplo, tão simples como um APR. Tá? Então é importante vocês terem isso em mente. Já a severidade, gente, ela está mais ligada com essas questões das consequências possíveis de materialização do risco. Então, por não se relacionar com a cadeia de eventos cronológicos, ou seja, com essa árvore de eventos, ela pode ser tratada de maneira isolada. Então, para fazer a análise de severidade, eu utilizo modelos matemáticos e físicos, tá, gente? Mas lembrando que essa severidade ela não está relacionada com a interação do cenário. Tá? Quem vai se preocupar com a interação do cenário é a análise de vulnerabilidade. Okay? Então, essa análise de vulnerabilidade, gente, é o nosso grande referencial para isso, é o manual P4.261 da CETESB. Tá? Quem ainda não sabe, esse manual é do estado de São Paulo. Né? A CETESB é um órgão do estado de São Paulo. Então, para licenciamento ambiental, licença ambiental, dentre outras situações, é necessário realizar estudo de análise de risco. Então, uma das etapas lá é a análise de vulnerabilidade. E esse próprio manual da CETESB ele define da seguinte forma, né, essa análise de vulnerabilidade. Ele diz que é um estudo
realizado por intermédio de modelos matemáticos para a previsão dos impactos danosos às pessoas, instalações e ao meio ambiente, baseado em limites de tolerância estabelecidos através do parâmetro de Probit, vocês vão ver o que é Probit já já, para efeitos de sobrepressão. Veja, sobrepressão é uma variável, advinda de explosões, radiações térmicas decorrentes de incêndios e efeitos tóxicos, advinda de exposição de uma alta concentração de substância química por um espaço curto de tempo. Então, na análise de vulnerabilidade, gente, a gente vai avaliar justamente essa interação do risco com o ambiente. Tá? Então, a gente faz cálculos aqui da sobrepressão advinda de explosões, da radiação, dos efeitos tóxicos de nuvem. Então, tudo isso é extrapolado por um parâmetro, por um modelo matemático, né, que a gente chama do modelo de Probit. Tá? Então, a definição dessas áreas vulneráveis ela pode ser realizada através da aplicação de modelos matemáticos. E para que serve essa análise de vulnerabilidade? Quando eu estou fazendo um estudo de impacto, um estudo de análise de risco, um programa de gerenciamento de risco, conforme estabelecido lá nesse manual P4.216, tá, que é a nossa referência para avaliações ambientais, a partir dos resultados obtidos, gente, o órgão, né, no caso aí a gente está falando da CETESB, ele pode ou não aprovar esse estudo e a instalação daquela determinado empreendimento naquela região. Tá? Por quê? Porque é justamente essa análise de vulnerabilidade através desses parâmetros, efeitos de uma nuvem tóxica, radiação térmica, probabilidade de explosão, né, sobrepressão, que vai determinar se existe a possibilidade, se é plausível, na verdade, a instalação de determinados tipos de determinados empreendimentos naquela região. Tá? Então, é interessante aí ó, que vocês tenham esse material, eu posso disponibilizar para vocês, tá? Que é o manual P4.216, é a grande referência para essas avaliações. Tá, gente? Então, dito isso, eu queria mostrar para vocês que parâmetro é esse que a gente extrapola para fazer o estudo da vulnerabilidade, né? A análise da vulnerabilidade. Então, utiliza-se bastante, gente, o modelo de Probit, que é essa equaçãozinha que vocês estão vendo aí, né? Ah, professor, tem fórmula? Eu não vou cobrar, obviamente, porque existem algumas funções matemáticas aqui que demandariam de vocês alguns conhecimentos de cálculo, de estatística um pouco mais avançada, que vocês, a nível médio, infelizmente, vocês não têm. Tá? Mas é importante que vocês saibam como é que você faz esses cálculos, né, de vulnerabilidade. Então, você tem lá um modelo de Probit, que é esse que vocês estão vendo aí, ó, y igual a K1 mais K2 vezes o log neperiano de V. Tá? Quem são essas variáveis? Y é o que eu chamo de variável Probit. Então, essa variável é que vai relacionar o percentual de morte na área afetada pelo acidente. Então, Y vai ser o percentual de morte na área afetada. Então, eu vou extrapolar esse modelo de Probit para várias situações. V é a medida de intensidade do efeito físico. Então, V pode ser pressão, impulso, radiação térmica, concentração, vezes o tempo. Tá? E K1 e K2 são constantes, tá, gente? São parâmetros específicos de cada substância. Então, quando eu pego esse modelo de Probit, por exemplo, e trabalho ele para, por exemplo, uma área vulnerável à nuvem de gás tóxico, ele vira esse trambolho que vocês estão vendo aí. Tá? Y igual a K1 mais K2 vezes log neperiano de C vezes o tempo. Tá? Onde K1 e K2 e N são parâmetros que dependem da substância tóxica. Então, aí são parâmetros que vai depender se você trabalha com amônia, se você trabalha com ácido sulfúrico, se você trabalha com nitrato de potássio, enfim. Isso são parâmetros que dependem da característica da substância. Então, quanto mais tóxica, quanto mais letal for essa substância, né, esses parâmetros aí vão mudar no sentido de aumentar a possibilidade de morte, né, o meu Y, o meu Probit. Tá? Então, C é a concentração do meu material tóxico, que vai ser dado em ppm, e T é o tempo de exposição que as pessoas ou o ambiente, né,
ele vai estar ali interagindo com essa fonte. Então vocês estão vendo aí uma fotografia que ilustra bem, né? Imagine aí uma nuvem de gás tóxico. Então a gente gostaria de calcular aí qual é a vulnerabilidade dessa nuvem, né, em relação ao percentual de mortes que pode vir a ocasionar no caso de um acidente. Já, por exemplo, quando eu falo de radiação térmica, né, advinda de uma explosão, por exemplo, esse modelo de Probit ele pode ser escrito da seguinte forma: y igual a menos 14,9 mais 2,56 vezes log neperiano do tempo vezes a intensidade elevada a 4/3 vezes 10 a menos 4. Tá? Onde esse T, gente, é o tempo de exposição à radiação e I é a intensidade térmica. Então, para o indivíduo, né, para um grupo de pessoas, ou enfim, trabalhadores estejam se expondo, né, a uma radiação térmica advinda de explosão, olha aqui os nossos parâmetros de Probit para a área vulnerável de radiação térmica. Imagine que uma determinada explosão gere uma radiação térmica de 3,5 kW por metro quadrado. Se isso acontecer, gente, há uma letalidade de 50% em 20 segundos de exposição. Já se essa radiação diminuir para 12,5, é 1% de letalidade em 30 segundos. Veja como são interessantes esses efeitos. Por quê, professor? Porque se eu calcular, por exemplo, qual é o tempo de uma bola de fogo, né, que a gente chama de BLEVE, né? Se eu calcular, por exemplo, eu tenho uma massa de combustível numa determinada indústria e eu quero calcular, por exemplo, quanto tempo uma explosão com aquele material duraria. Então você pode fazer um cálculo através dessa fórmula aqui, ó, inferior, que é a T-BLEVE, né? O tempo em que uma bola de fogo permanece lá ativa. Então seria mais ou menos o seguinte: 0,826 vezes m elevado a 0,26. Esse m é a massa em quilogramas do combustível que você tem. Então, a partir dessa fórmula, você consegue calcular, por exemplo, digamos que eu tenha 1 milhão de litros, não vamos botar 1 milhão de litros, vamos botar aí 5 mil litros de combustível, 50 mil litros de combustível e um posto de gasolina. Vamos fazer uma análise, estudo de risco. Então, através dessa fórmula aqui, eu consigo dizer a vocês, caso aquele posto exploda, por quanto tempo a bola de fogo vai ficar ativa, né? O meu BLEVE. Então, a partir disso, eu posso dizer a vocês aqui, ó, do tempo, qual é o efeito e qual é o meu efeito próprio, ou seja, a letalidade que essa situação pode dar. Tá? Então, acho que são ferramentas extremamente interessantes. Já para explosões propriamente ditas, né? Lembre que quando a gente tem uma explosão, nós temos a radiação, nós temos também o efeito da sobrepressão, ou seja, a diferença de pressão. Então, eu consigo também, através do modelo de Probit, fazer um estudo, né, para a morte por hemorragia no pulmão, gerada através de uma explosão, por exemplo. Então, imagine que eu tenha lá nessa mesma fábrica uma explosão, a gente fez o estudo de radiação térmica, e nós fizemos também aqui agora, qual é a probabilidade de morte por hemorragia de pessoas que estejam expostas a essa sobrepressão causada por essa explosão. Então, essa fórmula já se ficaria da seguinte forma: y igual a menos 77,1 mais 6,91 vezes o log neperiano da variação da pressão. Tá? Agora, já a morte por impacto ela pode ser descrita por essa fórmula aqui, ó, y igual a menos 46,1, pessoal, desculpem, mais 4,82 vezes o log neperiano do impulso. Veja, ele consegue ir utilizando várias variáveis, né, digamos assim, várias incógnitas, e chega numa situação dessa. Então, imagine, né, uma explosão. Nós temos aí, ó, nós falamos de gás tóxico. É possível que aconteça a liberação de gás tóxico, como por exemplo aconteceu em Beirute, né, na Líbia, naquele acidente que devastou o porto, né, de Beirute. Imagine um incêndio daquele, né, a quantidade de material que tinha ali. Então, a concentração daquela nuvem tóxica, né, a radiação térmica liberada,
o efeito da sobrepressão. Então, é tudo isso aqui, na verdade, quando acontece um evento desse, tudo isso aqui trabalha, né? Por isso que essas grandes catástrofes acontecem, né? Explosão, intoxicação, enfim, certo? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, né, desse estudo aqui relacionado à vulnerabilidade por explosões, imaginem que uma explosão ela gere aí, ó, uma sobrepressão de 0,1 bar. Bar, gente, é unidade de pressão, tá? Uma variação, gente, de pressão de 0,1 bar, ela pode ser responsável por danos reparáveis à estrutura. Pode quebrar, pode derrubar um telhado, enfim. E o percentual de morte para uma sobrepressão dessa é de 1%. Já uma variação de pressão, por exemplo, de 0,3 bar, são danos graves a estruturas e o percentual de morte é praticamente metade da população naquele ambiente que está sendo habitado. Então, percebam que o estudo do risco não é algo tão simples. Nós normalmente utilizamos aí para fazer análise de risco apenas variáveis qualitativas, né? Mas a gente tem também parâmetros quantitativos, certo? É óbvio que uma análise qualitativa e quantitativa ela complementa melhor o teu risco, tá? E lembrar também, gente, que o risco, ó, como eu falei para vocês anteriormente, o risco ele pode ser decomposto na frequência, na severidade, na análise de vulnerabilidade. Vocês vão ver lá quando a gente estudar, por exemplo, a técnica de análise de risco FMEA, que a gente vai fazer a utilização da análise de frequência e da análise de severidade para estabelecer o número de risco, né? E essa análise de vulnerabilidade, gente, ela é feita dessa forma que eu falei para vocês, né? Através da extrapolação do modelo de Probit para a área vulnerável de nuvem de gás tóxico, para radiação térmica, tá? Então, é assim que a gente utiliza e é assim que, por exemplo, a CETESB ela cobra através das empresas que pretendem instalar e desenvolver determinados tipos de atividades potencialmente arriscadas. Elas exigem esses estudos de análise de risco ou podem exigir o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? Então, são as formas que a gente tem para fazer essa análise de vulnerabilidade, ok? Então, só para a gente resumir a nossa aula de hoje, a análise de vulnerabilidade ela vai ajudar o quê? A interação do risco com o ambiente, né? Não sendo um ambiente de trabalho, porque dentro do ambiente de trabalho a gente decompõe o risco em frequência e em severidade. Ok, gente? Então, finalizada essa etapa aqui, nós concluímos a nossa aula, tá? Essa parte teórica, e gostaria aqui mais uma vez de deixar um grande abraço, um grande beijo para vocês e pedir que vocês não desistam, continuem com o nosso curso. Se Deus quiser, nós conseguiremos terminar aqui, vocês vão se formar e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá, gente? Então, nos vemos na próxima aula. Um beijo grande no coração de vocês, tá? Tchau, tchau.